Fala, torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando as informações, notícias do Tricolor para esse jogo de logo mais. Provável escalação para essa partida contra o Cuiabá. Deixar os créditos aqui na descrição. Deixa seu palpite também para esse jogo de logo mais. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vamos seguir girando aqui esta rodada de Campeonato Brasileiro, agora com informações de Cuiabá e São Paulo. O Edu Afonso chegando com a gente. Fala, Edu, beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Grande beijo para você, abraço aos comentaristas e ao fã de esportes. Delegação de São Paulo viaja para Cuiabá nesta sexta-feira para o jogo de amanhã, 19 horas, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal. São Paulo tem objetivos bem diferentes do seu adversário. Enquanto o Cuiabá, penúltimo colocado, briga em 11 rodadas para permanecer na primeira divisão, pode cair pela primeira vez, o São Paulo em quinto lugar está tentando entrar no G4 e mais, a 10 pontos do líder Botafogo, por que não? Faltando 10 partidas, 30 pontos a serem disputados, não ainda tentar uma reação, uma arrancada no Campeonato Brasileiro e quem sabe nas últimas rodadas poder brigar pelo título. Título que escapou das mãos, pelo menos a tentativa de buscá-lo, tanto na Copa do Brasil como também na Copa Libertadores. Falando de time, o encerramento da preparação foi lá no CT da Barra Funda, na manhã desta sexta-feira, com desfalques já conhecidos, além do Pablo Maia, do Alisson, do Patrick Lanza, o Michel Araújo também está no departamento médico, o Alan Franco e o Caleri estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Novidade mesmo, Rodrigo Nestor, que volta de suspensão. Provável time do São Paulo com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Sabino substituindo a Alan Franco e o Wellington na lateral esquerda. Luiz Gustavo e Bobadilha, convocado para a seleção paraguaia, depois do jogo viaja domingo para se apresentar ao seu técnico na seleção do seu país. A linha de três com Wellington Rato, com Luciano e Lucas Moura e no ataque, substituindo a Caleri, André Silva, que fez o último gol na vitória contra o Corinthians por 3-1. Existe muita boataria, Glaucio e companheiros, sobre uma possibilidade de saída do técnico Zubeldia, que parte do departamento de futebol do São Paulo não estaria muito satisfeita com aquilo que ele apresentou, principalmente de trabalho nas eliminações para Atlético Mineiro e para Botafogo na Copa do Brasil e na Libertadores. Nesta sexta-feira, aqui no CT de Cotia, o presidente Júlio Casares deu uma entrevista coletiva, meio que garantiu a presença de Zubeldia, pelo menos até o final do ano, nessas últimas 10 partidas do São Paulo na temporada. Não há nenhum tipo de problema. Quando eu vejo, entre aspas, fritura, nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howie proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade. E nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento em estar trabalhando. Então nós temos que olhar isso com tranquilidade e sempre discutindo internamente. Quando a conversa é no campo externo, a gente fica tranquilo, porque 99% de não ser verdadeiro. Aí está Júlio Casares, lembrando que Zubeldia, depois desta pré-temporada, deverá ser reavaliado. Ele tem mais um ano de contrato com o Tricolor. O vínculo inicial se encerra apenas em dezembro de 2025. Aqui do CT de Cotia, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. E aí os números do Zubeldia desde a estreia dele como técnico do São Paulo. 39 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, aproveitamento de quase 60%, né, 60,7%, 50 gols marcados e 30 gols sofridos. E eu não vejo nenhum sentido em se cogitar a saída do Zubeldia nesse momento. Se existe uma fritura, ela é completamente equivocada e sabotadora ao São Paulo. Para mim, quando a gente olha o campo, a gente olha um bom trabalho, uma equipe organizada. Ele teve problemas, perdeu jogadores importantes como o Alisson e Pablo Maia, e mesmo assim conseguiu colocar esse São Paulo em um nível competitivo bem aceitável. Por um detalhe, não se classificou para uma semifinal de Libertadores. Não vejo muito sentido, né, Calçade, você cogitar uma saída do Zubeldia do São Paulo. Olha, se eu sou concorrente do São Paulo, eu ficaria muito feliz, porque nesse ritmo, logo, logo, terá um bom treinador no mercado, que não está fácil para encontrar. É assustador, é assustador. Acho que
tem um ponto aí. Quando o São Paulo ganha a Copa do Brasil ano passado, com o Dorival Júnior, o torcedor de São Paulo passou a acreditar que a partir dali era Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e tudo que viesse pela frente ele ia dominar. Talvez fosse legal pensar que ali estava um limite, que era aquilo que era possível conquistar. Sem mais investimentos, talvez seja isso, né? E aí se olha para o Zubeldia como o cara que não conseguiu transportar o São Paulo para uma disputa de título de Libertadores da América. Poxa, é o fim da picada, né? Agora, que existe, né, no ambiente do São Paulo, esse zum, essas conversas, elas existem e elas são assustadoras. E assim, quando não tem crise, a gente arranja. A gente, eu digo, eles mesmos. E é o que eles estão fazendo com o Zubeldia. Mas a concorrência agradece. Se ele deixar o São Paulo, como falou o presidente, neste momento, quer dizer, né, o futebol é dinâmico. Meu amigo, o futebol é dinâmico. E quando ele usa neste momento, vamos aguardar. Não faz sentido, né? Faz muito com o elenco que ele tem até disponível, com o cenário político. Mas agora, vamos com a Glaucia Santiago. Porque... olha, palpite para São Paulo e Cuiabá amanhã, então. São Paulo e Cuiabá. São Paulo. O jogo é em Campinas? Qualquer lugar. É Campinas? Não. O jogo é no Morumbi. Não, Cuiabá. Cuiabá. Não, porque já tem um show do Bruno Mars. São Paulo. Quesada. São Paulo? Mas São Paulo. Vocês vão ver meu palpite, vocês vão entender. Paulo. São Paulo e Cuiabá. Cuiabá e São Paulo. Cuiabá, lá e São Paulo. Isso. Vai empatar o jogo. Muito bem. Se o Cuiabá ganhar, é muito ruim pro Corinthians. É muito ruim pro Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians está ali, né? Próximo do Cuiabá. Então, por causa disso e pela minha paixão pelo Corinthians, vai dar Cuiabá. Não, mas e o São Paulo? Os seus familiares? O São Paulo, meus familiares vão no show do Bruno Mars. Mas vão sentar aqui bancada? Mas onde? Camarotes. Eles têm camarotes lá? Camarotes. Mas não estavam gastaram com problema muito com o financeiro? camarote. Aí tiveram de Mas não comprar. estavam Mas com estão problema pagando? financeiro? Estão pagando? Em vez de champanhe, vamos tomar cidra cerezer. Mas vocês estavam sem dinheiro para ir pro camarote, não era isso? Como é que Conseguimos convites. Com quem? Na fachola. É? Tem eleição esse fim de semana. É? Os candidatos nos arrumaram. Mas O São Paulo é o quê na Libertadores? São Paulo é tricampeão. Tricampeão. Isso, atenção, no final de semana não façam merda, por favor. Preste atenção no que vocês vão fazer. Comprei o teu presente, tá? Obrigado. Vai chegar aí pelo Mercado Livre. Que eu vou fazer. Vamos lá. Vai ter que usar. Temos Série B. Tem bastidores da decisão de São Paulo de mandar os jogos no Brinco de Ouro. O jogo contra o Vasco no dia 16, que é um jogo que mudou, né? Que era para ser antes no fim de semana. O São Paulo está com o Morumbi ocupado por causa do Bruno Mars. E assim, o que pesou na escolha do Brinco de Ouro? São Paulo não tem que viajar, né? É uma viagem curta de ônibus e você vai no dia, concentra no hotel próximo, joga à noite e volta de ônibus depois do jogo. E a logística também para o Vasco, para ajudar o Vasco, né? Que está nessa coisa toda de disputar a Copa do Brasil, brasileiro e tal. Você tem um aeroporto muito bem estruturado, que é o aeroporto de Viracopos, com a rede hoteleira próxima, tudo próximo do Brinco de Ouro. E o gramado do Brinco de Ouro vem sendo muito elogiado por quem está jogando lá, no caso o Palmeiras, né? O Abel Ferreira elogiou o gramado, enfim, a estrutura do estádio. Então o São Paulo acabou optando pelo Brinco de Ouro. Tinha a Vila Belmiro como opção e também o Santa Cruz lá em Ribeirão Preto também, mas aí o Santa Cruz teria que pegar avião, viagem para Ribeirão Preto, são 600 e tantos quilômetros, então o São Paulo optou pela melhor escolha ali, na minha opinião, é o Brinco de Ouro da Princesa. Então, por isso, no dia 16, 9h45 da noite, São Paulo e Vasco, lá no Brinco de Ouro. O São Paulo, inclusive, já levantou o troféu, né, PVC? 87, não foi lá nos pênaltis? Foi, campeão brasileiro de 86, no dia 25 de fevereiro de 1987, Guarani 3, São Paulo 3. Só uma curiosidade sobre a escolha de Campinas também, mais uma. O Palmeiras vai jogar o Palmeiras jogou em Campinas no sábado passado contra o Atlético, jogou em Campinas contra o Cuiabá e vai jogar em Bragança Paulista no próximo jogo contra o Bragantino. Quando joga em Bragança Paulista, viaja na véspera e fica concentrado em Atibaia. Campinas tem essa vantagem. Os jogos em Campinas, os clubes têm optado por viajar no mesmo dia. Almoça em São Paulo, dorme em São Paulo, almoça em São Paulo e vai de ônibus depois do almoço, quando os jogos são 6h30 da tarde. Jogo 4 da tarde pode ser diferente a programação, mas os times não estão optando por
viajar para Campinas à véspera. Então você ganha um dia ainda de treino. Sobre departamento de futebol, vou até botar o Vessone na conversa. O departamento de futebol e direção na verdade, são uma coisa só. É o Casares que manda nesses caras todos. Não é bem assim, eu acho. Não, mas eu estou falando, estamos falando de um racha na diretoria. O departamento de futebol falou assim: eu quero mudar tudo. E o Casares lá em cima falou: não, nós vamos apertar o cinto aqui. Por quê? Por não isso deveria. Então, mas quando o Muricy. do Rogério, o Casares roeu a corda. Mas nós estamos falando que o Belmonte é o candidato natural dessa galera aí, dessa turma que está no poder. E aí os caras estão fazendo um negócio desse, não é porque o Casares chegar e falar: meu querido, eu sou teu chefe. Vai ser assim ou não vai ser assim? A não ser que o Casares não queira também. Então, não é chefe. Enfim, mas... Não é chefe. Essa disposição do organograma do futebol, ela é falsa. O Belmonte é líder de um dos principais grupos que elegeu o Casares, fez ele reeleger. Sim. O Casares depende dele também. Não. Como é que é a estrutura do futebol? Então, em outra medida, o departamento de futebol está nem aí para esse negócio de recuperação financeira. Não digo isso. Que se dane esse negócio, eu quero montar um time forte aqui e ser campeão. Mas pensa que para todo mundo que trabalha no departamento de futebol, sobretudo o Belmonte, que é suposto candidato à eleição, se o time vai bem, melhor para ele, certo? Ele não quer apertar. O Rogério queria apertar? O Muricy quer apertar? Você entende a distinção? Porque os louros da recuperação econômica são do Casares, não do departamento de futebol. Sim. Que deve ganhar pouco nos próximos... Você entendeu? É um puxar para cá ou para lá. Por isso que eu lembrei dessa outra ocasião em que o Casares ensaiou dar esse passo. O São Paulo estava muito pior do que está hoje. Não tinha as receitas, não conseguiria fazer um fundo desse tipo na época do Rogério e do Muricy, mas ele ensaiou pegar o cinto e botar um botão mais para baixo, e o Rogério respondeu daquele jeito e o Muricy daquele jeito. Né? Agora é uma outra circunstância. E tem ali o técnico que está aqui atrás, eu não entendo, sinceramente, o que os caras da direção de futebol estão pensando em relação a isso. E não que a gente não entenda e não veja que ele tenha cometido erro no processo, cara. É óbvio. Acontece, cara, acontece. A gente... E mais um fator. Diferentemente de praticamente todos os treinadores dessa gestão, praticamente todos, porque o Dorival, mais experiente, era um cara que... O Dorival, e aí? Ele não falava nada. Ele não fala nada na seleção brasileira. Ele não dá uma opinião, o Dorival. Veja bem, saibamos e tal. Então o Dorival é confortável para todo mundo. O Zubeldia jamais reclamou de qualquer coisa. Seja da estrutura do futebol brasileiro ou do São Paulo. Não tem água da piscina, reforço o que eu quero, ou delegou para alguém da direção ou do time as questões que são perguntadas para ele. Por que você não mexeu? Por que não sei o que lá? Por que você foi eliminado? Então, ele, publicamente, ele atua a favor do São Paulo. A direção, publicamente, está atuando contra o São Paulo. Então, para deixar claro. Pois é. Essa é então a situação do São Paulo. Em tese, boa notícia é o tal do fundo, que parece uma boa ideia. Eu e o Arnaldo até fizemos lá live no nosso canal com o César Grafietti. Ele explicou tintim por tintim de maneira bem clara, e ele... que é especialista nesse assunto, ele entende que a ideia é bem positiva, é bem boa, que pode dar certo ou não, mas que é uma boa iniciativa, e dentro de campo esse negócio aí. Bom, Ferreirinha está de volta, viu, Vessão? Não está. Então tem uma tela aqui que não vamos nem colocar. Não, ele pode ser relacionado, viajar, mas ele não vai começar jogando nem pensar, só para deixar claro. Sim. Primeiro, Cuiabá, campo, mostra a altura do capim aí, massa. 40 graus. Ele pode ser relacionado, mas ele está com muito tempo inativo, então ele não vai jogar. Provavelmente não vai começar jogando. Provavelmente é o mesmo time da frente, mas eu acho que o desempenho aí, e a tela mostra, quando ele se machucou contra o Palmeiras, do time caiu consideravelmente. Então tá aí, ó, são 13 partidas, com eles 10 sem, 7 vitórias e 4 empates e 3, 2 derrotas e 3 derrotas, com ele 64% de aproveitamento, sem ele 50%, são 17 gols feitos contra 10. Vamos lá, né? A gente tem que... Como é que a questão dos números espremidos? Sim. Ele não jogou nenhuma partida difícil nesse período, os mata-matas, etc. Então, é como a qualidade, o Massini falou, como é que o Palmeiras se comportou antes de Vasco e Atlético, depois... Então, o Ferreirinha não participou de jogos mais difíceis nesse período, né?
Só para deixar claro que ele pegou lá uma fase um mês mais simples do São Paulo na temporada. Né? Mas me pareceu que ele é o cara que mais viabilizou o 4-2-4. Assim, Sem né? dúvida. Com ele o time Sim. parecia encaixar. Tem profundidade, tem o drible a hora que precisava, ele sabia recompor e ajudar também. Por isso acho que a diferença dos números aí. A única coisa que sempre me pega nessas... a gente passou por isso esses dias aí falando, né? O quanto é mais difícil para o São Paulo ter essa cabeça no lugar que o Massa falou, num cenário das SAFs todas. Porque o Flamengo fez... Ele tomou um 4-0 do Corinthians Itaquera, tomou 3-0 3 vezes, mas era meio que o Corinthians naquele momento, mais um Palmeiras, mais um outro. Agora, meu amigo, agora tem uns 12 para bater em alguém que estiver ali querendo não investir ou ter um time mais enfraquecido. É muito mais difícil o cenário. Então, é bom a gente também fazer essa ponderação, porque o torcedor é paixão, é arquibancada. O que nós estamos falando aqui, o que o Massa falou e o Arnaldo, eles estão perfeitos, só que na vida como ela que é a hora do sol na arquibancada, é outro mundo, vem outro tipo de pressão. Então isso precisa estar bem claro para o torcedor, bem combinado. A comissão técnica, como vocês disseram, me parece entender isso tranquilamente. O que eu acho é que esse cara que está atrás do Tironi, ele me parece ter cenários na vida dele que ele não teve, em termos de estrutura, o salário dele é melhor do que ele já teve. Eu não acho que ele ganhava mais em outro clube. Eu não acho que ele tinha um time tão forte como em outro clube. Eu não acho que ele tinha um estádio desse como em outro clube, num futebol brasileiro. Eu acho que ele tem noção de que ele está num status dele como carreira muito grande e que vai ter intercorrências e ele está encarando para não encher o saco de ninguém, para não falar nada. Falou, cara, nós estamos num grande clube, ganhando um salário que a gente nunca ganhou, vai ter um monte de problema, mas está compatível, vamos embora que dá. E ele é um cara, como o Arnaldo disse, que atrapalha muito menos do que... ele que ajuda muito mais do que atrapalha. Isso para mim está claríssimo. Então, assim, mas Vessa, veja, claro. O cenário da SAF, eu acho que olhando para ela hoje, você tem razão, mas elas têm limite também. O Bahia tem limite de investimento, por exemplo, tá? O Textor, amanhã, a gente não sabe se o Botafogo perder o título esse ano, se o Botafogo terminar o ano sem ganhar nada, o que ele vai fazer com esses jogadores? Então... Vai dobrar a aposta, ficar mais um ano com essa turma? Ou... exato, a gente não sabe. Então, assim, e a própria questão de investimento, ele está pondo dinheiro, gente, ele vai querer o dinheiro de volta. Não tem... A gente se espanta, se assusta muito com isso, por causa do movimento efetivo. Agora, né? Você pega aquele... É igual eu como picanha. Né? Coisa maravilhosa. Só que depois dá sono e dorme 2 horas. Sim. Entendeu? Não tem milagre. Chega a conta, né? E ainda vem a conta na churrascaria. Então não tem milagre. Esses caras, no geral, o cara da SAF, o Pedrinho de BH, eles têm limite. Eles vão querer ver o dinheiro de volta. E não tem almoço de graça, cara. Então, esse movimento do Botafogo para este ano, que é poderoso, né? Forte, pesado, uma hora o John Textor, ou o John Textor Baby, o filho dele, vai falar com ele, fala, pai, tá na hora de ver o dinheiro de volta. E vai ter que vender jogador. Entendeu? Isso não vai ser para sempre. Não, tudo bem. A gente tá vivendo um momento de aporte, né? Que os caras chegam, pá. Meu, não vai ser assim. Não, perfeito. Mas eu acho que justamente o Vessone, acho que vocês dois estão certos. O que o Vessone pondera é o curto prazo. Sim. O movimento de aporte, ele está crescendo. O São Paulo vai para 2025 com esse orçamento do futebol praticamente com um 10º orçamento da Série A do brasileiro. É isso que ele está falando. Por isso que você tem que ter mais coesão ainda no trabalho técnico. Mas assim, o que ele está falando é, para deixar claro para o senhor, para o ano que vem, a janela do São Paulo foi a 13ª em termos de investimento. Será, continuará sendo talvez menos ainda. Então assim, para o ano que vem, para o próximo curto prazo, é o momento, e talvez, eu estava pensando enquanto vocês falavam, enquanto eu falava, berrava aqui, talvez a direção de futebol de São Paulo esteja espanando com essa pressão do redução dos custos.
se a gente ganhasse a Libertadores, a gente estaria no Super Mundial, se a gente não sei o quê, sendo que eles não fizeram praticamente nada para isso. E imaginando como será o ano seguinte. O ano que vem é um ano complicado para o futebol do São Paulo. O torcedor já tem a pista, o Vessone reforçou o que vai acontecer e acho que a direção do futebol do São Paulo ainda está demorando a digerir isso com base no histórico dela. Esse movimento Rogério Ceni e Muricy que eu te falei lá atrás. Quem reclama de falta de dinheiro, pode reparar, quem reclama de falta de dinheiro para contratar, para levar o futebol, não é o técnico Luiz Ubeldia, é a direção de futebol de São Paulo. E detalhe, quando vocês... Ou pelo menos fala que não tem, né? Vocês que estavam no canal de vocês, quantas pessoas ficaram mandando, se não der certo, a gente não briga mais nada. Quantas pessoas mandaram mensagem para vocês? Um monte. Aquilo virou discussão. Caiu pro Botafogo, eles têm mais dinheiro, o Palmeiras está desse jeito, o Flamengo, ou a gente faz alguma coisa... Aí que eu acho que o Casares, de fato, foi corajoso, porque pós-eliminação pro Botafogo, com esse contraste entre a SAF do Botafogo e o São Paulo, 60 milhões contra 60 mil, na semana seguinte ele lançou o fundo. Né? Cara, mas é que, gente, tem muita desinformação a respeito dos modelos, dos projetos, Sim. Né? O que o Paulo Nobre fez no Palmeiras foi lançar um FDIC, esse mesmo. A mesma coisa. Só que era dele. Só que, exato, ele só que não tinha 10 pessoas. Tinha chance de naufragar. Ele lançou o FDIC e aportou o dinheiro. O São Paulo vai ao mercado buscar o dinheiro, certo? Agora, tem muita desinformação a respeito, inclusive do Palmeiras. O limite do Palmeiras é de 800 milhões, 900 milhões. Então, o que faz virar isso é a excelência do trabalho. Perfeito. Isso o São Paulo pode ter. Claro. É isso que me incomoda. Porque não vai ser o Flamengo, entendeu? O Flamengo é um caso à parte. O Corinthians se maltrata, se amarra. O Corinthians é bizarro, ele faz tudo errado e ainda faz 1 bilhão, é inacreditável. Sobre isso, fala. Só para concluir, então, não é possível que o São Paulo não consiga contratar um André Ramalho. Quanto custou o André Ramalho? Não, estava livre no mercado. Nada. O outro menino que veio da Dinamarca lá, da Bélgica. Carlos. 1,5 milhão só. 1,5 milhão. Mais, cita aí, tem mais. O Carrilho. O Martínez, 1,600, o Carrilho de graça. Parou. Então, se o São Paulo traz 4 caras desse nível pro elenco do ano que vem... São Paulo não vai ter folha de pagamento para botar o André Ramalho ou o Carrilho. Não, peraí. Entendeu? Okay, não vai ter. Não vai ter. É bom você deixar claro qual o tipo de reforço que o São Paulo vai contratar. Não vai ter. O Ramalho não tá ganhando 1 milhão por mês, cara. Tá. Mas claro, evidentemente está. Não sei. Evidentemente zagueiro. Pode. E o outro lá, pode também checar. 1 milhão por mês? Pode checar. Pode checar, verdade. Pode checar que tá. Não vai ter André Ramalho da vida, o cara que sai de lá. Não vai ter. Tem que ser assertivo nesse ponto. Claro. Eu acho que, não sei se era o ponto do Tironi. Tem uma situação aí o que difere o Vessone falando de você? É claro que tem muita desinformação e ninguém vai ter o requinte da informação, torcedor de futebol, da operação financeira do Paulo Nobre ou do FDIC do São Paulo. Não é o caso mesmo. Por isso que a comunicação do que está sendo feito durante... Tem que ser ótimo. Tem que ser muito bem feita, como você fala que o Flamengo fez. Essa é a minha defesa dessa história. Acabou o Flamengo, que eu estava lá pedindo 9 para completar 10, como disse o Vessone, perdi de 3-0 de todo mundo, teve um ano que quase caiu, não sei o quê. Cada mês, hoje pagamos não sei quanto, hein? Nossa dívida que era de 800, agora está em 750. Mês seguinte, hoje agora a gente conseguiu a coisa negativa de débito, hein? Não conseguia isso há 35 anos. Depois, no mês seguinte, entrou uma grana aqui, pagamos mais 10, hein? Agora estamos devendo não sei o quê. As conquistas esportivas, as conquistas financeiras. A torcida do Flamengo foi lendo isso e foi falando, olha, daqui a pouco a gente vai aguentar. Cara, conta, a gente mata no peito aqui, a gente vai segurar esse time enquanto a coisa pagou 300 milhões em 10 anos pro Nobre e pra Crefisa. São 30 milhões por ano. É muito dinheiro, cara. Uma outra coisa, entendeu? Que eu acho que não é por acaso, que a gente deixou em segundo plano, mas é o que o Palmeiras faz hoje, depois de toda essa história que a gente contou, com o aporte da Crefisa. Tem um monte de coincidências, situações e tudo mais. Ter a melhor base do país e vender jogadores na casa
trilhões que o Palmeiras está vendendo. Hoje está o Casares lá em Cotia. É isso que eu estou falando. Então, Hoje está o Casares lá em Cotia apresentando para a imprensa o plano de reestruturação da base. Então. Ontem o São Paulo renovou o contrato do jogador considerado mais talentoso. Já tinha renovado o William Gomes, renovou do Rian Francisco, que não estava jogando no time profissional porque não tinha contrato longo. Então, assim, são coisas paulatinas que podem, se bem coesas, indicarem um futuro melhor, de fato. Então, o Rian Francisco sobe, faz 5 gols no Paulista, é vendido por 50 milhões. Isso não vai pro fundo, vai para reinvestimento no time de futebol. Então, o Hendrick entrou em campo. Galera, isso, informações do São Paulo, que joga logo mais contra o Cuiabá. Mais uma rodada do Brasileirão. Essa rodada aqui, os jogos vão ser todos hoje, por conta das eleições no domingo, né? Eleições. E essa rodada vai ser hoje o São Paulo que entra em campo aí com a chance, né, de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Vai depender também de um tropeço ali do Flamengo. O São Paulo que agora no momento tem 47 pontos, se vencer vai a 50. O Flamengo tinha que tropeçar. O Flamengo empatando contra o Bahia, o São Paulo vencendo, o São Paulo entra no G4. Agora tem essa questão também, né? Se tropeçar, até o Bahia, que está aqui, pode ir a 48 pontos, pode ultrapassar o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Cuiabá amanhã, fora de casa, né? A partida fora de casa. Jogo que vai acontecer às 19 horas lá na Arena Pantanal. Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação do São Paulo. Informação do pessoal do GE. Um provável São Paulo para essa partida de amanhã contra o Cuiabá. Escalação com o desfalque. São Paulo finaliza treinos e viaja para enfrentar o Cuiabá. Tricolor entra na rodada na 5ª posição aí com 47 pontos, mas tem a chance, né, de entrar no G4. Para isso, vai ter que torcer ali para um tropeço do Flamengo e, claro, né, tem que fazer a sua parte também, vencer o Cuiabá nessa partida fora de casa. O Wellington vira nova baixa para o jogo de hoje, né? Tá fora. O técnico Luiz Ubeldia finalizou na manhã de ontem, na sexta-feira, no CT da Barra Funda, a preparação da equipe para o confronto contra o Cuiabá às 19 horas na Arena Pantanal. O Zubeldia não conta com Alan Franco e Caleri, 2 jogadores aí suspensos, uma baixa grande no time. Alan Franco e Caleri suspensos pelo 3º cartão amarelo. Sabino e André Silva podem ficar com essas vagas. O atacante Eric, reserva também, é desfalque pelo mesmo motivo. O atacante Ferreira, apesar de estar recuperado de uma lesão no quadríceps da perna esquerda, também é baixa. O Ferreira não vai para esse jogo também. Já tem aí algumas partidas que o Ferreira não vem jogando. Além deles, o técnico ganhou um desfalque de última hora com um desgaste físico elevado. O lateral esquerdo, o Wellington, foi preservado e deve ser substituído por Jamal Luiz. O Wellington, ao lado de Arboleda, quem mais jogou na temporada, participou de 47 dos 58 jogos do São Paulo. Jogou muitas partidas aí ao lado do Arboleda, né? Os 2 jogadores que mais jogaram nessa temporada. Por outro lado, uma novidade, o atacante Henrique Carmo, de 17 anos, está entre os relacionados. Aí um garoto relacionado para essa partida. Aqui o Zubeldia com o André Silva no treino do São Paulo. Aqui um provável São Paulo para essa partida de logo mais. Rafael do gol, Rafinha, Arboleda, Sabino e Jamal. Luiz Gustavo e Bobadilha, Rato, Luciano, Lucas e André Silva. Esse é o provável São Paulo. Dá para vencer sim, né? O Cuiabá, com todo respeito ao time do Cuiabá, mas está ali muito mal no Brasileiro, apesar de jogar, de quando é jogo, né, com essas equipes aí que estão na parte de baixo da tabela, é sempre complicado. Os times estão dando a vida ali para sair da parte de baixo da tabela, mas o São Paulo pode sim conquistar, né, uma boa vitória, quem sabe, né? E os 3 pontos. O objetivo é ficar ali no G4 para garantir a sua vaga na Libertadores na próxima edição. Aproveita e já deixa seu palpite aqui abaixo, torcedor tricolor que está confiante, acreditando numa boa vitória hoje. Deixa seu palpite aqui abaixo.
Confere aí se já é inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, muito obrigado a você que está por aqui, sempre assistindo os vídeos. Valeu e até a próxima, galera.